Meus irmãos, graça e paz, Deus abençoe, aos nossos ouvintes também que nos acompanham pela Rádio IPB e YouTube, que Deus abençoe, e que o Senhor possa falar aos nossos corações esta noite, mais uma vez. Já nos conduziu através do louvor, seu Santo Espírito falou através dos louvores, também da liturgia, mas que o Senhor, por meio da sua palavra, que é viva e eficaz, possa falar aos nossos corações. Abra comigo na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Vamos ler no capítulo de número 6, apenas o verso de número 14. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 6, apenas os versos de número 14. Vamos fazer essa leitura numa só voz, igreja? Apenas o verso de número 14, que diz assim, todos numa só voz? Mas longe esteja de me gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Amém. Senhor Deus, aqui está a Tua palavra, meu Pai, mais uma vez, e te suplicamos, ó Deus, que por meio do Teu Santo Espírito gracioso, que habita em nós graciosamente, o Senhor possa vir nos conduzir, meu Pai. Não aquilo, ó Deus, que eu queira falar, não aquilo que a Tua igreja, ó Pai, quer ouvir, mas aquilo que o Senhor, que é soberano, santo, onisciente, conhece, ó Pai, a necessidade da Tua igreja, possa, portanto, ó Deus, nos ensinar, tratar conosco, ó Deus, e nos guiar no caminho da eternidade. Ó Deus, que a Tua palavra, ó Pai, seja clara aos nossos irmãos, que eu sirva apenas de instrumento, Senhor, a conduzir a Tua palavra aos seus ouvidos, mas que o Teu Santo Espírito conduza até os corações, aplique-as, ó Deus, e então, ó Deus, possamos colocá-las em prática, para que possamos então viver uma vida que glorifique o Teu nome. No nome santo de Jesus é a nossa oração. Amém. Meus irmãos, eu quero falar esta noite, embasado no tema A Glória da Cruz. Nós quero ver aqui com os irmãos alguns motivos do porquê a glória é da cruz. Se pensarmos aqui na glória da cruz, poderíamos ficar aqui o resto de nossas vidas e faltaria ainda tempo para expressar o que isso significa para nós. Mas quero aqui poder expor, resumidamente, um pouco do porquê a glória ela é da cruz e não de nada mais. A glória, quando falamos da glória é da cruz, falamos que a glória ela pertence somente ao nosso Deus, ao nosso Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E a carta aos Gálatas, meus irmãos, escrita pelo apóstolo Paulo, ela foi escrita para dar respostas a essas igrejas da Galácia que haviam acabado de receber o Evangelho. E o que está acontecendo com essas igrejas? Apareceram entre eles, irmãos, alguns falsos mestres que estavam atacando Paulo e tentando enfraquecer a mensagem pregada por Paulo agora, a mensagem do Evangelho, ensinando um falso Evangelho. Era um falso Evangelho. E eu faço essa repetição intencional para enfatizar aqui este ponto. O que esses falsos mestres estavam pregando naquela igreja era um falso evangelho. Paulo vai se referir a ele como um outro evangelho para dizer exatamente isso. O que eles estão ensinando é um falso evangelho, ou seja, não é cristianismo, não é o evangelho de Jesus Cristo, não é a verdadeira religião.
é outro evangelho. E como eles estavam fazendo isso, meus irmãos? Esses falsos mestres estavam fazendo isso com um discurso que Paulo estava sendo contraditório. Segundo eles, Paulo estava ensinando que não era necessário circuncidar para ser salvo. E que agora Paulo havia mudado a sua mensagem para uma mensagem que não necessitava da circuncisão para a salvação. Meus irmãos, preste atenção nisso, porque em certa verdade, e isso é muito comum dos falsos mestres, eles estavam falando aqui meias verdades. Mas eles não estavam considerando que se tratava de algo completamente distinto e oposto. Na verdade, estamos falando aqui de algo que era genuinamente verdadeiro e algo que era genuinamente falso. Eles estavam colocando os ensinos de Paulo do passado em pé de igualdade com o Evangelho. E não estavam considerando Paulo antes da convenção e Paulo depois de ser alcançado por Cristo. Eles não consideravam o Paulo antes na falsa religião judaizante e o Paulo agora na verdadeira religião. O Paulo transformado pelo poder do Evangelho. E quem era este Paulo, meus irmãos? Quem não se lembra do jovem Saulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, que Lucas vai narrar, que ele consentia na morte de Estevão. Quem era Paulo, meus irmãos, senão aquele que ele mesmo declara nessa mesma carta, que de perseguidor, como está lá no capítulo 1, verso 13, ele diz: porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Era este Paulo que perseguia a igreja, e que agora, de perseguidor, passa a ser perseguido. De inimigo da cruz, passa a ser odiado por causa dela. Mas em Atos capítulo 9, Cristo o chama de maneira eficaz e soberana. E Paulo é transformado de maneira notória, meus irmãos. E é exatamente esse o propósito da carta de Paulo aos Gálatas. Mostrar esse contraste, esta diferença crucial da verdadeira e a falsa religião. E Paulo, ele poderia falar disso muito bem, como o texto que nós lemos, era um homem avassalador, um homem extremamente zeloso naquilo que ele cria, mas que agora foi transformado pelo Evangelho. E quem conhecia Paulo naquela época, com certeza sabia da mudança que Paulo havia sofrido, uma mudança radical. Só de imaginar que era um homem que sabia que poderia ser perseguido e morto por causa deste evangelho que outrora ele mesmo perseguia, ele se dispõe a ser perseguido por causa daquilo que ele agora aprendera de Jesus. Nessa carta, ainda que em poucos capítulos, e Gálatas ele é composto por apenas 6 capítulos, Paulo, meus irmãos, ele consegue abranger aqui todas as falsas religiões, em contraste com a verdadeira. E como isso é possível? Visto que Paulo ele apenas cita uma única religião nesta carta, ele vai se referir aqui aos judaizantes, ao judaísmo, né? Por que, meus irmãos? Porque a falsa religião, o falso ensino, ele se caracteriza de um único conceito que caracterizam todos os outros, todas as falsas religiões. As falsas religiões, elas se caracterizam de um único conceito que se caracterizam todas as falsas religiões, e é o conceito de salvação condicional. Em outras palavras, nós estamos falando do conceito de salvação por obras.
essa é aquela mesma religião que fracassou lá no Éden pelos nossos representantes no pacto das obras. Meus irmãos, a carne, ela é legalista. O homem pós-queda caiu e perdeu o verdadeiro sentido da adoração a Deus. E por isso, ele continua com esse desejo de agradar o seu Criador, mas de forma distorcida. Porque pós-queda, é impossível agora para o homem natural agradar a Deus, realizar algo que o possa trazer o favor de Deus para si. Meus irmãos, ao contrário da falsa religião, um conceito de salvação por obras, de salvação meritória, de salvação condicional, a salvação, ela não é por nada que fazemos, e sim por graça. Não é por nenhum esforço humano, mas sim pela fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, como está lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 9. Então, meus irmãos, quando você quiser testar de fato, provar se uma religião ela é genuinamente cristã, pergunte, qual a sua compreensão do Evangelho? Ela é condicional ou ela é incondicional? E muito cuidado, irmãos. Tem muitos por aí misturando verdades com mentira, como esses falsos mestres aqui na igreja, nas igrejas da Galácia, somente com motivações egoístas, a fim de ganhar seguidores, granjear para si quantidade sem se importar com qualidade. Esses falsos mestres estavam fazendo exatamente isso nas igrejas da Galácia, que para serem justificados, eles estavam pregando para esses irmãos que, para eles serem justificados, eles precisavam circuncidar. Em outras palavras, eles estavam dizendo que para eles serem salvos, eles precisavam circuncidar. Como eles eram gentios, meus irmãos, os falsos mestres estavam exigindo não somente crer em Cristo, mas que também circuncidasse. Se contextualizarmos isso aqui, irmãos, o que Paulo estava combatendo nessa igreja, dessas igrejas da Galácia, era exatamente esse conceito de salvação condicional. Um evangelho misturado, porque eles não excluíam Cristo, irmãos. Eles não excluíam Cristo, mas eles estavam exigindo algo dos seus adeptos. Meus irmãos, porque a ideia de circuncidar era exatamente se adequar às exigências da lei. E o evangelho que exige obras para a salvação não é o evangelho de Jesus Cristo e, portanto, deve ser rejeitado. O evangelho, meus irmãos, não exige obediência, ele produz obediência, é diferente. E a consequência inevitável de um entendimento assim como os desses falsos mestres e dos que assim concordam com eles, não é nada mais do que o de se gloriar na cruz, do que se gloriar em si mesmo, perdão. A consequência inevitável dos que assim acreditam, meus irmãos, não é outra a não ser a de se gloriar em si mesmo, de bater no seu peito e requerer diante de Deus qualquer partícula de mérito por sua salvação. Mas a cruz, irmãos, a cruz não deixa espaço para o homem se gloriar. E como eu disse inicialmente, por alguns motivos que aqui veremos. E o primeiro motivo que eu queria ver com os irmãos, o do porquê a glória é da cruz, é que a cruz não é um acidente, é o plano eterno de Deus. Lá em Atos capítulo 23, está escrito que ele foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. A cruz, portanto, meus irmãos, não é o plano B de Deus,
Essa verdade é a prova mais cabal de que nem mesmo o pecado pegou Deus de surpresa. Pelo contrário, as Escrituras dizem que antes da fundação do mundo, Deus já havia decretado salvação por meio do sacrifício de Cristo. Deus não fez isso, meus irmãos, como um espectador passivo, que somente consultou o tempo com sua presciência, mas Ele o fez ativamente. Até porque, se afirmarmos o contrário disso, podíamos falar que Deus não fez, mas Ele sofreu isso, Ele previu isso passivamente. Mas não é isso. Deus estava presente ativamente, como Atos 2:23 registra, entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, pelos seus decretos, pelos seus propósitos, Ele fez isso tudo. Meus irmãos, Ele não só sabia, como também decretou, segundo o beneplácito da sua vontade. E você quer mais? Vejamos o que eu e você, presbiterianos, cremos, segundo a nossa confissão de fé, é o que nós declaramos. Lá na confissão de fé de Westminster, capítulo 3, nos parágrafos 1 e 5 e 8, eu quero ler com vocês. Diz assim: desde toda a eternidade, Deus, pelo muito e sábio e santo conselho de sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece, porém de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, e nem tirada a liberdade ou contingência das coisas secundárias antes estabelecidas. Isso é o que eu e você confessamos. Deus ordenou tudo livre e inalteravelmente, meus irmãos. No parágrafo 5 da nossa confissão, capítulo 3, parágrafo 5, diz: segundo o seu eterno e imutável propósito, e segundo o santo conselho e beneplácito da sua vontade, Deus, antes que o mundo fosse criado, escolheu em Cristo, para a sua glória eterna, os homens que são predestinados para a vida, para o louvor da sua gloriosa graça. Ele os escolheu de sua mera e livre graça e amor, e não, presta atenção nesse ponto, irmãos, e não por previsão de fé ou de obras, e perseverança nelas, ou de qualquer outra coisa na criatura que a isso movesse como condição ou causa. E esse foi o ponto que eu mais enfatizei na nossa introdução. Não é condicional, é incondicional. E você vai ouvir algumas confissões por aí, meus irmãos, não muito longe, que declara que Deus consultou o tempo e viu quem creria. E a nossa confissão é completamente contrária a isso, porque ela vai dizer que não por previsão de obras, de resposta, por previsão de fé, que Deus consultou o tempo e viu quem creria e, portanto, elegeu. Deus decretou, meus irmãos, para louvor da sua glória. Ainda no parágrafo de número 8, veja o que ela diz: a doutrina deste alto mistério de predestinação deve ser tratada com especial prudência e cuidado, a fim de que os homens, atendendo à vontade revelada em sua palavra e prestando obediência a ela, possam, pela evidência de sua vocação eficaz, certificar-se da sua eterna eleição. Assim, a todos os que sinceramente obedecem ao Evangelho, esta doutrina fornece motivo de louvor, reverência e admiração a Deus, bem como de humildade, diligência e abundante consolação. E nós veremos alguns motivos do porquê. Para nós era impossível essa salvação, meus irmãos. Nós vamos dar ênfase nisso mais à frente.
Mas o que muitos dos opositores, meus irmãos, a esta doutrina precisam lembrar-se, e nós também, é que dentro desses propósitos, desses decretos eternos de Deus, também estava a morte do seu filho. E como o salmista disse, custa muito caro para o Senhor a morte do seu santo, se referindo a Cristo. Custou muito caro para o nosso Deus, meus irmãos. Muito caro a morte de Cristo para Deus. O justo, o sem pecado, custou caro para o nosso Deus. E isso estava dentro dos seus decretos. Como entender essa excelência, meus irmãos? Somente o nosso Deus. E é diante dessas verdades irrefutáveis que Paulo explode em louvor lá em Romanos 11, versículo 33 e 36, e quando eu preparava esse sermão, eu lembrava do Lauzinho, quando ele cantava, ó profundidade das riquezas. E Paulo diz, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Com esse entendimento, meus irmãos, exaltamos a soberania absoluta de Deus, em todos os aspectos. Esse Deus que não perdeu o controle absoluto de nada, que governa cada partícula deste universo. E nós exaltamos a Ele, na sua sabedoria e na sua excelência, porque nós não conhecemos a mente deste Deus. Com essa certeza do controle absoluto desse Deus soberano, nos momentos de dor ou de dúvida, meus irmãos, olhe para a cruz, como prova de que Deus está no controle. Ele não perdeu o controle. E Paulo vai dizer lá em Romanos, capítulo 8, se não me falha a memória, porque se ele não poupou nem mesmo o seu próprio filho, como não nos dará aos seus filhos todas as coisas juntamente com ele? O segundo ponto que gostaria de ver com vocês, do porquê a glória é da cruz, é que a cruz revela a gravidade do pecado na morte de Cristo. Isaías 53, versículo 5, um texto muito conhecido, vai dizer que ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Por isso, meus irmãos, o pecado não é uma falha leve, é uma rebelião contra o Deus Santo. E isso é tão certo que, para nos dar o perdão, foi necessário Deus crucificar o seu Filho. E esse sem pecado, meus irmãos. A cruz mostra que não havia outra forma de Deus salvar o homem, a não ser com a morte do Filho dele. Não havia outra forma de Deus salvar o homem, a não ser crucificando o seu Filho amado, e esse justo, e esse sem pecado. E por que não havia outra forma de Deus justificar o homem, meus irmãos? Porque o homem natural, ele está morto em seus pecados e delitos, como Efésios 2:1 vai nos dizer. E por estar morto em seus pecados e delitos, eles são incapazes de voltar a Deus sem regeneração, sem que Deus faça uma obra de ressurreição em seus corações, de que Deus o desperte, o sacuda, arranque os tampões dos seus ouvidos, arranque as vendas dos seus olhos. E eu estou aqui parafraseando uma mensagem que eu ouvi do Augusto Nicodemos esta semana. Se Deus não sacudir o pecador, despertar, arrancar os seus tampões, as suas vendas, ressuscitar de fato, ele não dará uma resposta positiva ao Evangelho.
A religião que diz o contrário a isso, meus irmãos, ela assume, em última análise, uma forma de semipelagianismo. Semipelagianismo, meus irmãos. Pelágio, ele foi um monge britânico que se opôs às doutrinas de Santo Agostinho, e ele não cria que o homem havia sido, de fato, afetado com o pecado original, mas ele cria que ele pecava por influência, e que, portanto, poderia responder positivamente a Deus sem a necessidade da graça. E o semipelagianismo, meus irmãos, de João Cassiano, ele trouxe uma nova roupagem a essa heresia. Porque João Cassiano ensinava afirmando que, embora o homem necessite da graça para a salvação, a iniciativa de buscar a fé parte do homem. Isso é sinergismo, meu irmão. Porque a salvação ela é única e exclusivamente de Deus. Efésios 2:8, Paulo diz que pela graça somos salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus, meus irmãos. Portanto, meus irmãos, a salvação ela é monergista. Deus faz tudo do começo ao fim. Deus não só inicia, como Ele completa essa obra regeneradora, no homem, o capacitando a crer em Cristo, a dar uma resposta positiva ao chamado do Evangelho. Com isso, meus irmãos, não há espaço para quaisquer partícula de mérito na nossa salvação. E, portanto, não deixa espaço para nos gloriarmos. Dado a essa inabilidade moral, como no texto de Efésios 2, alguém precisa nos substituir. Alguém precisou nos substituir. Alguém precisa lhes substituir, para que a justiça de Deus fosse satisfeita e nós pudéssemos ser justificados. E Paulo, lá em 2 Coríntios, ele faz a declaração mais objetiva e também profunda do Evangelho, quando ele diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Aqui está, irmãos, o coração da doutrina da expiação, o coração da nossa doutrina reformada. Cristo, nosso substituto. E o que os orgulhosos precisam se lembrar, irmãos, é que tamanha punição não era dele. Ele não tinha nenhuma culpa. O culpado era nós. Ele levou a culpa e a ira, a condenação que pertencia a nós. Ele pagou a dívida que era nossa. Ele morreu a morte que era nossa, para nos ofertar a sua justa vida. Ele morreu, meus irmãos. Ele viveu de maneira perfeita para nos ofertar justiça e morreu para nos ofertar o perdão. Justiça satisfeita, misericórdia a nós oferecida. Deus foi satisfeito na morte do seu Filho, ao punir este justo, um sacrifício equivalente, meus irmãos, para nos dar o perdão. Diante dessa verdade clara, não há espaço para alguém se orgulhar, senão na cruz. Pois não merecíamos tanto amor, mas Ele foi misericordioso. A ideia de misericórdia, meus irmãos, é uma palavra que vem do latim miseris e cordia. É nada mais do que colocar um miserável no coração. É ser generoso com quem não merece generosidade. É ser amoroso com quem não merecia amor. E o mínimo que nós precisamos ser diante dessas verdades é mais humildes e louvá-lo pelos seus poderosos feitos. E que feitos, meus irmãos! Se queremos entender, portanto, o peso do nosso pecado, olhemos para o que ele custou. O sangue de um justo. E quem fez isso? Eu e você.
com o nosso pecado. Portanto, não há motivo algum para nos gloriar, a não ser na cruz. Você não precisa tentar, irmãos, pagar por seus pecados com boas obras ou remorso. Jesus já pagou tudo na cruz. E Ele pagou porque para nós éramos impossíveis pagar tamanha dívida. Portanto, olhe para a cruz, se glorie na cruz de Cristo, porque é ela que te deu total acesso ao nosso Deus e o perdão por nossas ofensas. Terceiro e último ponto que eu quero ver com os irmãos do porquê a cruz. A glória é da cruz, é que a cruz garante justificação plena e segura. Romanos capítulo 5, versículo 1, Paulo diz: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Porque a salvação, irmãos, ela não é por mérito, mas por graça mediante a fé. Justificados mediante a fé, temos paz com Deus. E preste atenção nisso, porque no capítulo anterior a este capítulo que nós citamos de Paulo, no capítulo 5, o capítulo anterior, que é o capítulo 4, Paulo, ele desenvolveu o conceito de fé como alguém que não fez nada para receber, e mesmo assim a recebe imerecidamente. Paulo, ele usa lá no capítulo 4 a analogia de um trabalhador, meus irmãos, que trabalhou o mês todo, e aí eu vou trazer para o nosso contexto, trabalhou o mês todinho, alguns até no domingo, e quando chegou no final do mês, o seu salário na conta. Você recebeu um salário merecidamente pelo que você fez. Mas Paulo, ele contrasta a fé com esse trabalhador que fez e mereceu, como trazendo uma ideia de alguém como se fosse um mendigo. Se eu não me engano, é Calvino que usa essa ilustração. Um mendigo que não fez nada e apenas estendeu a mão para receber o pão. Isto é a fé, que os reformadores chamavam de causa instrumental da nossa salvação. É como um mendigo que estendeu a mão para receber o pão, meus irmãos. Que mérito há nisso? Alguém que não tem nada, alguém que não fez nada em última análise, mas recebeu o dom da vida. Isto é fé, isto é a graça de Deus quem faz. Por causa disso, irmãos, não há espaços para dúvida da salvação daqueles que assim Deus concede o dom da fé para crer em Jesus Cristo. E isso, portanto, por isso, foi declarado justo, pois Ele o fez deliberadamente e definitivamente. Deus fez isso comigo e contigo. Em Gálatas 2,16, aí neste livro que nós estamos aqui pensando esta noite, se você quiser voltar um pouquinho as páginas aí, para acompanhar o que Paulo diz, Gálatas 2,16, Paulo diz assim, acompanhe comigo: o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus. Resumidamente, meus irmãos. Mas um pouco à frente ele vai dizer: pois por obras da lei ninguém será justificado. E a expressão por obras da lei aqui, meus irmãos, que Paulo utiliza, não tem só em mente distinguir gentios de judeus com seus ritos cerimoniais, mas Paulo tem em mente também aqui, ele inclui todos os esforços da humanidade caída para guardar a lei de Deus, para, em última análise, agradar Deus e achar favor dele, a fim de merecer o seu veredito justificador, a fim de que Deus, em última análise, diga: tome, meu filho, porque você fez por merecer. Lembra da analogia do trabalhador? E lembra do contraste do mendigo e a fé? Ele não merece.
Por isso Paulo declara que ele não será justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Nós estávamos como um mendigo necessitando de pão, e Cristo graciosamente nos concedeu. Geralmente, meus irmãos, a falsa religião, ela parte do seguinte pressuposto: preciso me esforçar para não pecar, para que eu não perca a minha salvação. O que é isso, senão se esforçar para merecer o favor divino? Quem nunca ouviu alguém dizer nesse contexto que a salvação se perde? Como assim, irmãos? Se você arrasou que pode perder, é porque, em última análise, você pode mantê-la. E alguém pode manter, irmãos? Se até o arrependimento, Paulo escrevendo na carta a Timóteo, ele diz que até o arrependimento é Deus quem dá. E que os falsos mestres estavam ensinando nas igrejas da Galácia, meus irmãos, não era isso? Os que assim crê, ao afirmar uma perda de salvação, é que em algum momento deixou de fazer algo que o torna imerecedor. Os que assim crê. Então, o que eles estão ensinando não é uma justificação por fé, mas sim justificação por fidelidade. E quando você, de fato, remove todo esse entulho, você verá que isso é apenas uma outra forma de justificação pelas obras, meus irmãos. Não diferente do catolicismo romano e do próprio judaizantes que Paulo está combatendo aqui na carta aos Gálatas. Mas e o que as Escrituras nos ensinam, meus irmãos, sobre isso? Jesus disse, esse texto é clássico, ele disse: sem mim nada podeis fazer. Numa tentativa, meus irmãos, de tirar a glória da cruz, é dito que o sacrifício de Cristo possibilita a salvação, indicando assim alguma decisão inerentemente ao pecador, à parte da operação do Espírito Santo. Mas a cruz, meus irmãos, não apenas possibilita a salvação, ela garante a salvação dos seus eleitos. Lembre disso, ela garante a nossa salvação, porque quando pensamos que pela cruz Deus está possibilitando a salvação, de alguma maneira você está condicionando essa salvação a algo que você necessita realizar para merecê-la. O que Cristo comprou com o seu sangue jamais será perdido, meus irmãos. E quando nós condicionamos a salvação a uma decisão à parte da ação graciosa do Espírito Santo, nós estamos, em última análise, anulando o seu sacrifício e tirando a sua glória. Porque no que dependesse da humanidade caída, dar uma resposta positiva ao Evangelho, ninguém daria uma resposta ao Evangelho. Porque o homem, ele está totalmente depravado. O texto de Efésios que nós lemos diz: mortos em vossos pecados e delitos. Mortos não pode dar resposta, a não ser que Deus o ressuscite. Os milagres de Jesus de ressurreição apontavam para essa verdade, meus irmãos. Quando Cristo ressuscitou Lázaro, essa verdade estava ali embutida, que Deus precisa dar vida ao morto para que ele responda positivamente ao Evangelho. O pecado, meus irmãos, afetou de tal maneira a humanidade, a ponto de torná-lo escravo do mesmo. Jesus declarou: nenhum dos que me deste se perdeu. João 17:12. E gostaria ainda que você abrisse aí sua Bíblia, em João 10, 26 e 29, para a gente ver alguns textos que reforçam essas verdades. Evangelho de João 10, vamos ler os versos 26 e 29. Quero que você acompanhe, porque vou dar algumas ênfases em alguns versículos. João 10, 26 e 29. Jesus declara assim: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. O que Jesus está dizendo? Vocês não crêem
porque não são os meus eleitos. Isso no contexto em que alguns ali questionavam Jesus, pedindo para lhe mostrar o Cristo e etc. E Jesus respondeu a eles o porquê que eles não criam nele. Porque eles não eram escolhidos. Isso está muito claro. Verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Meus irmãos, esse texto ele é muito enfático e claro, porque mostra a nossa segurança como eleitos de Deus. Graciosamente Ele nos elegeu, e Cristo está declarando que nenhum do que os pais o deu se perderá. Por isso, meus irmãos, diante dessas verdades, dita por Cristo, descanse na segurança da cruz. Você foi justificado pelos méritos de Cristo, e nenhuma condenação há para os que estão nele. A glória é da cruz, porque nele e por meio dos seus méritos, Deus nos declara justo. E para concluirmos, meus irmãos, lá em Lucas, capítulo 9, versículo 23, Jesus diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo, meus irmãos, é também abandonar qualquer tentativa legalista. E o conceito de legalismo é de alcançar o céu, alcançar a salvação por suas obras, por seus méritos, pela sua bondade, pelo que você faz. Meus irmãos, isso é legalismo. E ele também anula o orgulhosos, tira o orgulho dos orgulhosos de alcançar o favor de Deus. A cruz, meus irmãos, nos chama a uma vida de humildade, renúncia e amor. Mas não podemos confundir o amor, meus irmãos, com o politicamente correto. Porque numa tentativa de agradar e não ofender a maioria esmagadora que crê nesse falso evangelho que aqui mais atrás citamos, nós evitamos combater esses falsos ensinos, como Paulo, na carta aos Gálatas, estava fazendo. Meus irmãos, não precisamos temer, meus irmãos, porque mais importa obedecer a Deus do que aos homens, como está lá em Atos 5:29. Ao tratar deste mesmo assunto, Jesus não passou o pano, nem para os seus discípulos. Veja comigo aí alguns versículos, vamos ler junto, antes, para finalizarmos. Em João capítulo 6. E você percebeu, enquanto vocês procuram, que muitas vezes nós retornamos aqui ao Evangelho de João capítulo 6, porque o Evangelho de João é o que trata com muita clareza essas doutrinas que aqui nós expomos, meus irmãos. João capítulo 6, eu peço que você tenha um pouquinho de paciência, vamos ler alguns versículos deste capítulo. João, versículo 6, versículo 28, diz assim: disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? E tudo que nós leremos daqui para frente está dentro deste contexto, meus irmãos. Perguntaram a Jesus, verso 28, que faremos para executarmos as obras de Deus? O versículo 29, Jesus respondeu e disse-lhe: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. E aí alguém pode arrazoar dizendo que, mas aí está uma condição, crer no Filho de Deus. Crer, simples, meus irmãos, é sinônimo de fé, e fé é dom de Deus. Mas vamos ver o que Jesus vai ensinar mais à frente. Ele diz, vou repetir o versículo 29, Jesus respondeu e disse-lhe: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou.
Versículo 37. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Então a resposta do verso 29 é que os que crerão é aqueles que o Pai enviará a Jesus Cristo. Verso 39. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Verso 43, mais à frente. Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. O versículo 60 agora, irmãos. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Verso 61. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? E Jesus vai repetir esta doutrina que aqui nós enfatizamos. Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. E o verso 65, e dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Agora o verso 66, meus irmãos. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. E o verso 67, então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Veja, meus irmãos, Jesus não passou pano aqui para os discípulos, não. E o verso 68, ele diz, respondeu-lhes, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. Veja, meus irmãos, como Jesus foi categórico nessas afirmações dessa doutrina. A obediência, ela não é uma exigência da fé salvífica, e sim consequência, meus irmãos. Os eleitos, eles darão frutos de arrependimento. Os eleitos ouvirão a voz do seu pastor, responderá positivamente, porque Deus fará isso e lhe concederá isso. Portanto, meus irmãos, um conselho final: viva uma vida de integridade com o Senhor. Não se assuste com a doutrina. Ela é o que nós cremos, o que o Senhor nos ensinou. Viva uma vida de integridade com Ele. Se aplique em conhecê-lo. Se esforce para obedecê-lo, sim. Filipenses 2, 13 e 14, Paulo vai dizer: desenvolva a vossa salvação, contudo, é Deus que opera em vós o querer e o efetuar. Portanto, se aplique em obedecê-lo, sim. Mas quando tiver feito tudo, lembre-se do que Paulo exclamou lá em 1 Coríntios 15, 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. E ele diz, todavia não eu, mas a graça de Deus em mim. Faça-se, esforce, se aplique, clame ao Senhor com todas as suas forças, peça a Ele para viver uma vida obediente à sua palavra, peça a Ele para imprimir a imagem do seu Filho Jesus Cristo em sua vida. Como Jonathan Edwards exclamou, Senhor, grava a eternidade nos nossos olhos, Senhor. Peça tudo isso, lute, se esforce, mas no final lembre-se, não nós, mas a graça de Deus atuando e operando em nossas vidas. Por isso, meus irmãos, a cruz é escândalos para alguns e loucuras para outros, mas para nós é o poder de Deus. Não há maior notícia do que esta: Cristo morreu pelos ímpios, como está lá em Romanos capítulo 5, versículo 6. Cristo morreu pelos ímpios, meus irmãos. Portanto, que nossa única glória não seja a força do nosso braço, não seja os nossos esforços, mas sim
a cruz de Cristo. Que Deus vos abençoe, meus irmãos, e possa nos conduzir com esta mensagem no nosso dia a dia, lembrando do seu sacrifício para nos dar o perdão dos nossos pecados, para que pudéssemos viver uma vida de obediência a Ele. Um texto que eu gosto muito de recitar ele, está lá em Efésios 2:10. Eu gosto muito, você sempre vai ouvir eu falar, que porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus, para as boas obras. Deus nos salvou para as boas obras. Esse é os frutos dos eleitos do Senhor. Vamos orar, meus irmãos, agradecendo a Deus. Pai, a tua palavra foi exposta, Senhor, e eu nada posso fazer. Ó Deus, mas crendo na fidelidade do texto aqui exposto, ó Deus, eu te suplico, aplique-a em nossos corações. Tira, ó Pai, todo o embaraço, ó Pai, e nos dar o entendimento mais e mais dessas doutrinas. Nos conduza a conhecer mais ao Teu Filho Jesus, ó Pai, para que, ó Deus, nos tornemos nada diante do Senhor e o Senhor seja tudo para nós. Que possamos contemplar a beleza que há na cruz de Cristo, que há no nosso Redentor Jesus Cristo, ó Pai, para que reputemos todas as coisas como vã, Senhor, para ganharmos o Senhor. Te louvamos assim, ó Deus, por Teus poderosos feitos, por Tua graça infinita, e te suplicamos ainda, Senhor, mais uma vez, conduza o Teu povo, ó Pai, em paz e em segurança. Despeça o Teu povo, ó Deus, com alegria no coração, por sabermos da glória que há na cruz do nosso Salvador. E que o Senhor vos abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Deus abençoe os nossos ouvintes que nos acompanham. Nesse momento a live será encerrada. E nós vamos ouvir a nossa secretária de diplomacia com os avisos. Amém, irmãos? Obrigado.